Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje trazemos-lhe vários temas, entre os quais a Assembleia Geral Ordinária, que vai decorrer já nesta sexta-feira, dia 20 de abril, no Epic Sana. Às 9 horas, a Ordem vai organizar uma Assembleia Geral, todos os membros estão convocados e, se ouvir o programa de hoje, vai naturalmente saber mais sobre o que poderá estar em discussão nesta Assembleia Geral, mas daquilo que é a experiência associativa, a presença de todos é indispensável. Também hoje vamos falar-lhe sobre as dificuldades que os contabilistas estão a enfrentar neste período de fecho de contas, especialmente relacionadas com o portal do contribuinte, que foi alterado e que traz imediatos e grandes problemas aos contabilistas, e hoje vamos ouvir dos contabilistas exatamente que dificuldades são essas. É esta a razão que faz com que hoje, excepcionalmente, a minha colega Cristina Silvestre sente-se no banco dos réus, por assim dizer, ao invés de ser a juiz, não é? Da partida, hoje vai jogar. Também está connosco um membro da OCPCA, António Almeida, que também vai falar-nos sobre este tema. António Almeida, muito bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora. Cristina Silvestre, bom dia, bem-vindo uma vez mais ao Contas na Hora. Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes de Contas na Hora. E, como diriam os americanos, at last but not least, né? Por último e não menos importante, connosco está Rui Santos, membro do Conselho Diretivo, que vem naturalmente ajudar-nos a compreender o que vai acontecer na Assembleia Geral. Rui Santos, muito bom dia. Bom dia. Eu serei a pessoa que vai estar menos tempo neste programa de hoje, é verdade. Rui Santos, vamos começar por si falando sobre a questão da Assembleia Geral. Rui Santos, sabemos que a Assembleia Geral Ordinária da OCPCA realiza-se nesta sexta-feira, 20 de abril de 2018, pelas 9 horas no Hotel Epic Sana. Vários temas estão em cartaz e eu posso aqui mencionar alguns. Ata da reunião anterior, como é óbvio, contas do exercício do passado, não é? E entre outros aspectos. Gostávamos que, por favor, Rui Santos nos explicasse que outros temas vão ser abordados nessa Assembleia Geral. Muito bom dia. Antes de mais, a mobilização de todos os colegas é muito importante, portanto, todos devem apresentar-se na Assembleia para dar o seu contributo e poder votar na documentação que, no fundo, rege a Ordem, porque o órgão máximo da Ordem é a Assembleia Geral, como sabe. Portanto, além da ata, além das contas de 2017, serão avalizadas por um parceiro do Conselho Fiscal. Está também agendada a discussão do plano de 2018, a nomeação e aprovação de uma comissão de salários, o regulamento disciplinar e por último, o regulamento de controle de qualidade, que também vai ser analisado nesta Assembleia. São os pontos que estão agendados para serem discutidos no dia 20, às 9 horas, no Epic Sana. Sr. Rui Santos, muito obrigado. Queremos agora olhar para estas questões. A ata da reunião anterior, não há nada que se diga, é a ata da Assembleia Geral anterior, é só olhar e aprovar, será feita uma leitura e depois vai-se aprovar. As contas do exercício financeiro são referente a que ano? Ao exercício de 2017. Ok. Portanto, são contas ainda do mandato anterior. Ok. A Ordem, até o momento, tem todas as contas, com exceção do último ano, aprovadas pela Assembleia Geral. Não há contas em atraso. Não há contas sem estarem aprovadas. Portanto, até 2016 foi tudo aprovado. 2017 vai ser aprovado este ano. Aliás, uma das razões da reunião ordinária é a aprovação das contas do ano anterior e o plano de trabalhos para o exercício seguinte. Isso é assim que está estipulado nos estatutos. Ok. E o plano de trabalhos, como disse o Sr. Rui Santos, é fundamental que todos participem porque há documentos chaves, nevrálgicos para a vida da Ordem e que os membros precisam comparecer em massa. Mas falou num aspecto que é a questão da nomeação da Comissão de Salários. Podia, por favor, esclarecer? Bom, a questão é assim, quem for ao site, do lado esquerdo, no canto superior esquerdo, haverá estar lá flash, que é a Assembleia Geral. Quem entrar nesse flash, nesse link, encontrará os documentos que estiverem já disponíveis, assim como um local para fazer contribuições. As pessoas poderão depois contribuir a partir daí e
essa contribuição vai cair na mão de quem está a produzir esses documentos. Portanto, a Comissão de Salários tem a ver precisamente com o facto de todos os membros da Ordem, do Conselho Diretivo, são pro bono. Então, o que se passa é a necessidade de criar aqui um sistema que permita à Ordem ser mais exigente em determinadas coisas, porque nós somos pro bono e como somos pro bono cria-se aqui uma falta de razão quando se exige que um documento tem que estar pronto num determinado período de tempo. Portanto, a criação da Comissão de Salários, primeiro, assume-se que essa comissão vai ser aprovada em Assembleia Geral, número 1. Número 2, essa comissão vai analisar um critério remuneratório para quem trabalha na Ordem, quer fixo, quer trabalhador, portanto, permanente, quer trabalhador não permanente. Porque muitas das vezes é necessário tempo e disponibilidade. Se a Ordem souber que há uma carga excessiva em cima de determinadas pessoas, não cai muito bem estar a exigir que apresentem um trabalho em determinado tempo. É certo que todos nós, quando fomos para a Ordem, sabíamos onde estávamos a entrar. Agora, entenda, março, abril, maio são meses extremamente críticos para a nossa profissão. Portanto, todos nós estamos sob pressão e, portanto, esta questão da Comissão de Salários vai permitir, pelo menos, criar algumas regras que nos permitem exigir mais. Ok, muito obrigado, Sr. Rui Santos, a explicar estes documentos, no caso, a nomeação da Comissão de Salários e por que razão ela vai surgir. Agora, olhando para o regulamento. E gostava de dizer, a Comissão de Salários está contemplada nos estatutos. Não estamos a inventar nada. Quer dizer, há os estatutos. Já se previu isso? Os estatutos prevêem que existe essa comissão e, portanto, como prevêem que existe essa comissão, nós vamos, no fundo, dar-lhe corpo. Que é para... Efetivamente. Okay. Olhando para o regulamento, que alterações se prevêem a fazer ao regulamento? Bom, alterações, vamos lá ver. Não há alterações nenhumas porque os documentos estão a ser discutidos pela primeira vez. O regulamento disciplinar é um regulamento que vai ser apresentado pela primeira vez para efeitos de discussão. Havia um draft antigo e agora há um documento mais final. O regulamento de controle de qualidade tem por objetivo, portanto, controlar a qualidade do exercício da profissão de contabilidade e auditoria e está indiretamente ligado a dois instrumentos, que é o regulamento disciplinar e também ao Código de Ética. Portanto, mas certamente o Sr. Rui Santos sempre esteve no Conselho Diretivo e acompanhou as discussões que naturalmente levaram a que se decidisse avançar para a aprovação destes dois documentos. O que eu perguntaria é, a nível do regulamento disciplinar, que aspectos fundamentalmente da vida da Ordem e da situação que vão surgindo com os vários membros que requerem um regulamento a nível da disciplina, que problemas é que se pretendem resolver? Daquilo que tem aparecido no Conselho Diretivo muito... A nossa profissão é uma profissão sui generis. Porquê? E vou aqui comparar, por exemplo, com os advogados. Um advogado que divulgue algo que um cliente lhe tenha transmitido e que torne isso público, ele, advogado, é condenado. Porque existe aquela questão do sigilo entre o advogado e o cliente. A nossa profissão, pelo contrário, se nós não divulgarmos, é que somos punidos. Esse tipo de coisas tem que ficar muito bem escrito no regulamento, porque por um lado nós estamos a trabalhar para um patrão, entre aspas, que é quem nos paga o nosso salário para nós fazermos as contas, e por outro lado temos que respeitar princípios extremamente rígidos no que diz respeito ao Estado, essencialmente, neste caso a autoridade tributária, que é a AGT. Então fica uma coisa muito ténue aqui que tem que ser muito bem acertada para que, por um lado, nós possamos cumprir a nossa profissão e o que está estipulado na lei das associações públicas e nos estatutos e na profissão, e ao mesmo tempo criar aqui um sistema que permita que todos consigamos conviver de forma salutar. E o regulamento disciplinar tem por missão criar aqui algo que nos permita trabalhar. Isso é a parte mais profunda do regulamento. Claro que depois há outros assuntos mais simples, mas esses aí têm até sido endereçados mesmo na existência do regulamento. Se um colega falsificar a assinatura de outro, bom, isto é algo que tem que estar lá estipulado. Se alguém fizer a qualidade da profissão em termos da forma como exerce a profissão, isso também tem que estar lá regulado. Mas esses são assuntos relativamente simples. Mas a parte mais profunda que é preocupante no nosso
regulamento é precisamente esta questão de balizar a nossa atividade. E que eu espero que o instrumento que vai ser discutido no dia 20 dê resposta a isso. Devo dizer que todos os nossos colegas têm que estudar esse instrumento de forma profunda, porque ele vai ser a nossa baliza de trabalho. Exatamente. Então fica aqui a nota, o regulamento disciplinar e os documentos a serem apresentados pela primeira vez em Assembleia Geral e que serão aprovados na Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, já nesta sexta-feira. João, gostava de corrigir. Não é serão aprovados, serão discutidos. Discutidos, não é? Obrigado. Okay. Obrigado. Não poderão não ser aprovados ou não. Ou não. Poderá não haver consenso. Exato. Obrigado, Sr. Rui Santos. Então serão discutidos e não aprovados já nesta sexta-feira na Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, que decorre já nesta sexta-feira, 20 de abril de 2018, às 9 horas, no Hotel Epic Sana. Todos os membros estão convocados. Vou recordar os documentos a serem apreciados e que, naturalmente, hoje, quarta-feira, por favor, visite o website da OCPCA e consulte-os, a ata da reunião anterior, as contas do exercício fiscal do ano transato, no caso 2017, o plano de atividades para o corrente ano, a nomeação da Comissão de Salários, o regulamento disciplinar, instrumentos vitais para a vida da Ordem, em que os membros são chamados para dar a sua opinião sobre eles e discutir e, por que não, caso exista consenso, aprová-los. Sr. Rui Santos, nesse momento o que interessa mesmo é mobilizar, não é? A palavra de ordem, nem mais, a palavra de ordem é mobilizar. E o Sr. Rui Santos hoje, diferente do que é o habitual, a sua gravatinha hoje está de facto macaco aqui, não é? Pronto para o trabalho para mobilizar. Nem então, mais. Por favor, Sr. Rui Santos, que recomendações deixam os membros para, de certo modo, mobilizá-los a estar todos na Assembleia Geral nesta sexta-feira? Bom, a primeira questão é olhar para o site para acompanhar a questão dos documentos. Esses mesmos documentos vão também ser mandados por mail, através de uma newsletter. Já receberam a newsletter da convocatória que não tinha anexos. Esta nova newsletter vai ter esses anexos e serem proativos na discussão. Basicamente é isso. E irem à reunião, que isso é muito importante. Ok, muito obrigado, Sr. Rui Santos, membro do Conselho Diretivo da OCPCA, hoje nas vestes de porta-voz da Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas, que vai ser realizada nesta sexta-feira, 20 de abril de 2018, pelas 9 horas no Hotel Epic Sana. Participe e, como diz o Sr. Rui Santos, visite o site da OCPCA, consulte os documentos a ser discutidos. Isso também facilita, porque vai chegar lá e, pelo menos, já leva as dúvidas. Não vai ter que ouvir as coisas pela primeira vez e depois pode tornar em Aliás, não há condições, gostava de explicar que não há condições numa Assembleia Geral de uma manhã varrer o que são muitos artigos, tanto no regulamento. Isso não há condições de discutir artigo a artigo. As pessoas têm que ir para lá com a sua ideia muito firme e com propostas de alterações muito concretas e muito específicas sobre os artigos que querem discutir. Portanto, se forem para lá à espera de que vai ser lido artigo a artigo, a Assembleia Geral vai demorar 2 dias, porque não há condições de fazer isso. Acho que, tanto quanto eu saiba, nenhum regulamento ou nenhuma lei deste tipo é discutida dessa maneira. Há um trabalho preparatório, é colocado, depois as pessoas têm que contribuir especificamente com determinados artigos. Depois há alguém, que neste caso até serão em princípio juristas, que vão agarrar nas contribuições e depois tentarem verificar no enquadramento global dos artigos para ver se o que está a ser proposto no artigo A não choca com o que já está escrito no artigo B. Portanto, é assim que funcionam estas questões. Muito obrigado, Sr. Rui Santos. Agradecemos uma vez mais a sua presença para falarmos sobre a Assembleia Geral desta sexta-feira, recordamos, pelas 9 horas no Hotel Epic Sana, dia 20 de abril de 2018. Rui Santos, muito obrigado. Obrigado eu e até à próxima. Todos juntos somos mais fortes. Muito obrigado. E vamos naturalmente fazer um breve intervalo. Voltamos já a seguir para outro tema. Vamos fazer um breve intervalo. Contas da Hora. O seu programa de rádio. Contas da Hora. Estimados ouvintes, já lá que regressamos após o breve intervalo.
aqui no seu Contas na Hora para o tema principal de hoje. Falamos em instantes sobre a Assembleia Geral, que vai decorrer nesta sexta-feira pelas 9 horas no Hotel Epic Sana. Já lhe recomendamos, por favor, visite o site da OCPCA e comece por consultar os documentos e anotar as suas contribuições para serem apresentadas no âmbito da Assembleia Geral. Entretanto, no tema de hoje, vamos falar sobre as várias reclamações que a Ordem tem estado a receber dos seus membros sobre diversos temas, mas dos vários temas dos quais temos tido reclamações, o mais frequente é o portal do contribuinte, uma ferramenta que a AGT criou para facilitar a questão do pagamento dos impostos, ou seja, os processos e procedimentos tributários, alguns não terem que ser necessariamente resolvidos numa repartição fiscal física. Criou-se a repartição fiscal virtual, mas também existe o portal do contribuinte, que é uma ferramenta que ajuda naturalmente que os nossos contabilistas e outros contribuintes não tenham que ficar em filas enormes nas reparações fiscais ou não tenham necessariamente que se deslocar para tratar dos processos e procedimentos tributários, como seja o pagamento de impostos, submissão de declarações, etc, etc. E o portal de contribuinte, que até muito recentemente, antes da sua alteração, que data foi alterado publicamente já há um mês, mas eu tenho informações que essas alterações são um pouco anteriores a esta data em que se oficializou. Então nós pretendemos hoje ouvir os nossos membros para perceber o que é que está a passar. O que é que constatamos? É que um mês depois da AGT vir a público e dizer que renovou o portal de contribuinte, que modernizou e de modo a ajudar, passa-se que, contrariamente à expectativa da AGT de facilitar processos, os contabilistas e os contribuintes reclamam que, efetivamente, o portal contribuinte anterior a este renovado era muito mais eficiente, muito mais fácil de trabalhar e não criava constrangimentos. Há mesmo reclamações de constrangimentos a nível de ter que submeter inúmeros documentos para ter o seu processo feito. Há até reclamações de falhas e nós vamos passar a ler um resumo de algumas reclamações. Passo a citar a reclamação de um dos nossos membros que nos chegou e vamos aqui abrir aspas. Numa das nossas Assembleias Gerais, no ano passado, estávamos a conversar com vários colegas sobre o portal do contribuinte, que era uma maravilha. Quando um senhor, por sinal, membro da OCPCA que estava por perto, resolveu interromper a conversa, dizendo: a senhora pode formalizar este elogio e enviar para nós portal do contribuinte. Ou seja, este membro da OCPCA disse que a resposta foi um sorriso alegre, de seguida acrescentou: ontem mesmo enviei uma carta para o Conselho de Administração da AGT. E em resumo, está tudo o que disse aqui. É claro que o nosso membro ficou curioso e quem conhece o nosso membro sabe que nunca ia deixar o senhor sem procurar saber porque é que estava a pedir para formalizar o elogio. E o senhor disse: existe nas finanças mais do que um software igual ao do portal do contribuinte. E há muita confusão internamente, pois cada um diz que o dele é o melhor. Continuamos a citação. Satisfeito o nosso membro com o uso, diz mesmo: olha, em qualquer parte do mundo pago imposto, e seja lá, independentemente de existirem 2 ou 3, eu uso apenas um, conheço pessoas que usam apenas este e todos estão satisfeitos. Por isso é que o documento de arrecadação de receitas emitido na repartição era diferente do documento de arrecadação de receita emitido pelo portal do contribuinte. Naturalmente isso causou-me alguma estranheza, disse o nosso membro, mas entretanto mantinha-se contente com o portal que estava. Agora que houve esta alteração no portal, foi para o dar, ou seja, o documento de arrecadação de receitas, ser igual, ou seja, alterou-se a AGT, justificou-se que alterou o portal porque anteriormente o documento de arrecadação de receitas gerado no portal e o emitido nas declarações fiscais eram diferentes. E claro que, feita essa alteração, apenas uniformizou-se, ou seja, se emitir um documento de arrecadação de receitas no portal do contribuinte, facilmente se pode ir a uma reparação fiscal e isso não ter qualquer problema. Entretanto, é aqui que está o problema que o nosso membro passa a detalhar. No antigo, era mais fácil e mais rápido o acesso. Um documento de liquidação de impostos dava para pagar vários impostos. Acesso ao documento de arrecadação de receitas e, ao mesmo tempo, ao documento de liquidação de impostos. Muito simples, sem ciência nenhuma. O extrato do contribuinte, em 2 cliques, e já estava. No novo, está tudo uma confusão. Nada do que está acima acontece. Diz-se imposto mensal
da mesma empresa como Selo, IRT, IPC, IRT, entre outros, temos que processar 5 DLIs. Ao ir para o banco online, temos que pagar 5 vezes. E que lentidão irritante, disse o nosso membro. Sinceramente, custava unirem o útil ao agradável. E o nosso membro passou a explicar. Retirarem o que havia de bom no outro e aproveitarem para cada vez mais a vida do contribuinte ficar facilitada. Ninguém, no ministério tão importante como o das Finanças, teve um pensamento a este nível. Ou melhor, nem deram ouvidos a quem direito de facto, de certeza absoluta. Usamos o portal do contribuinte desde então e o nosso membro diz não encontra nada no histórico de pagamento. Por favor, pede o membro, não venham com histórias de que imprimimos o DAR todos os meses. Queremos, por favor, que reponham o portal do contribuinte anterior e que seja, ou pelo menos, que o novo tenha a mesma eficiência e facilidade. Porque emitir 5 ou mais documentos para pagar simples impostos é demais. E já há informações de membros nossos que, fruto desta alteração, porque às vezes o portal não funciona, repetimos, não funciona, e por isso há atrasos, porque devemos recordar que há contribuintes que não residem em Angola, estão no exterior e com o portal era uma ferramenta que lhes permitia pagar tranquilamente. E o pedido do nosso membro a finalizar é, por favor, devolvam a eficiência ao portal do contribuinte. E assim, fechamos esta reclamação do nosso membro, que depois de anotado, o Conselho Diretivo da OCPCA decidiu pedir ao Contas na Hora que fizesse um programa sobre isso e convidamos 2 membros, um dos quais, efetivamente, a nossa apresentadora de serviço, que tem 2 chapéus. Ela é apresentadora emprestada. Ela, de facto, é uma contabilista, membro da OCPCA, que detentora de uma empresa, passa publicidade, custos, LDA, que tem muitos clientes, e hoje vem também falar-nos sobre esses constrangimentos. Connosco também está, como dissemos no início, o Sr. António Almeida, contabilista, membro da OCPCA, que também tem alguns constrangimentos a explicar. Vamos passar para o Sr. António Almeida. O princípio do Ladies First hoje não vale, porque a Cristina está aqui todos os dias, para dizer, Sr. António Almeida, depois de ouvir atentamente esta, que é uma das várias reclamações que nos tem chegado, gostávamos de saber se tem alguma coisa a acrescentar, se também tem passado algum calvário fruto desta situação. De novo, muito bom dia. Sobre o tema que estamos aqui a discutir, algumas das exposições colocadas à ordem, todos nós sentimos no dia-a-dia do nosso trabalho. Como ferramenta, utilizamos o portal do contribuinte para declarar impostos, fazer os DLIs, fazer também todas as obrigações declarativas possíveis, que neste momento era só o modelo 1, e sempre o fazemos já há 3 ou 4 anos, creio eu. Com esta alteração, evidentemente que há algumas situações que nos têm acontecido, nomeadamente lentidão da aplicação, no sentido prático. Quando se emitem os DLIs, por vezes fica muito lentinho, então quando se chega ao fim do mês notou-se muito mais. Na questão também da duplicação dos DLIs, eu também já detetei essa situação e coloquei até inclusive uma exposição no portal do contribuinte, dos quais nos impostos comuns, que eu considero impostos comuns, é o imposto do dia-a-dia, que é o IPC, o imposto de consumo, o imposto de selo, o IRT, aqueles em que nós fazíamos um DLI único e depois dava um DAR também único, torna-se muito mais fácil na liquidação, no processo, tudo isso. E eu acho que isso é uma sugestão e uma melhoria que deve ser implementada na nova ferramenta, nesta ou noutra qualquer. Também dizer que eu, neste sentido, vou ser muito claro naquilo que sinto. A nossa profissão é uma profissão que tem que ter um apoio grande de várias ferramentas. Da nossa a ferramenta própria e da ferramenta da Administração Geral Tributária, neste caso, que é quando nós trabalhamos mais. Eu, entre as duas aplicações que estão a dizer, se calhar não serei tão radical no sentido crítico que está aí. Acho que esta tem uma mais-valia na forma, é mais intuitivo, talvez. Mais intuitivo. Em alguns impostos torna-se mais fácil o caso das retenções na fonte. Tem algumas vantagens em relação ao anterior. É evidente que esta questão de haver 2 softwares numa administração tributária cria-nos algumas dúvidas e ficamos confusos, não é? Porque não faz sentido. É uma questão única, creio que devia ser harmonizado. Eu penso que com esta situação poderá haver uma vantagem para o contribuinte, que é, nós hoje, se formos a uma repartição fiscal pedir uma certidão de não-dívida, quem paga os impostos online chega lá normalmente em esta resposta: eu não pago impostos, porque eles não têm no sistema
nem acesso ao sistema, o histórico dos nossos impostos. Então nós temos que ir tirar fotocópias de todos os dados e DLIs, ir ao bairro fiscal e levar. Esta ferramenta, segundo o que nós estamos à espera, é que tenha uma ligação direta com os bairros fiscais. Se assim for, não faz sentido nós andarmos aqui duplicar o trabalho. E é isso que nós queremos, não é? É que quando nós pagamos os impostos, eles fiquem no sistema, de forma que quando vamos a um bairro fiscal pedir uma certidão de não dívida, não sejamos confrontados com o senhor não paga impostos. E depois andamos ali, vai para trás, vem para a frente para tentar resolver um problema que às vezes numa hora se pode resolver e pode pôr em causa concursos de contribuintes, de empresas, acessos a fundos, a uma série de coisas que são importantes. Quando nós vamos pedir uma certidão, não é para demorarmos 15 dias a pedir essa certidão. E todas estas ferramentas têm que ser articuladas de forma que isso aconteça, que haja uma mais-valia para toda a gente, neste caso para os contabilistas, porque são eles que submetem e são eles que têm a obrigação declarativa de submeter as declarações, e para os contribuintes, empresas, que também, quando precisam de uma informação da AGT, a tenham com rapidez e com uma forma simples de o fazer. E esta questão que se está a colocar neste momento provavelmente poderá tem estes constrangimentos. Por isso eu acho que o que estava na altura seria muito bom. Não seria talvez o ideal, não é? Mas o ideal é impossível. Com esta alteração o que se espera é que haja uma ligação maior entre as duas entidades, mas que não piora, não é? Não volte para trás. E neste sentido, na questão do pagamento dos impostos, e nós, inclusivamente, se formos, como falou a doutora Cristina, quando vamos à repartição fiscal, emite-se um DLI por cada imposto, mas depois um DAR é único. E é isso que eu acho que é fundamental, porque pagamos uma única vez. E isso, talvez, eu já sugeri, e acho que devemos todos sugerir também, para ser uma melhoria, como outras que provavelmente vamos aqui debruçar-nos sobre esta reclamação e esta exposição, nós todos nos vimos neste constrangimento, porque no fundo todos nós que utilizamos o portal temos dificuldades nos acessos, temos dificuldades na lentidão do portal por vezes. O que não acontecia no anterior. Tinha alturas também, provavelmente, quando era o último dia, também tornava-se muito lento. Sim, mas é sempre. A ferramenta torna-se mais lenta. Mas eu acho que a internet anda conforme a velocidade que lhe dão, não é? E eu acho que... Quando há muitos utilizadores... E quantos mais utilizadores houver, mais dificuldade tem em funcionar, não é? Mais lenta se torna, mais difícil o acesso, mais constrangimentos criam no nosso trabalho. E como nós temos sempre para pagar impostos até o último dia, à última hora, estamos sempre em cima e disso. Isso implica também que nós, onde vamos pagar os impostos, temos constrangimentos no home banking, por vezes estão fechados, ou seja, não há sistema nos bancos para pagar os impostos, por exemplo, a partir das 3 ou 4 da tarde. Tudo isto é uma cadeia de constrangimentos que cria no dia-a-dia de um contabilista. Ouvíamos um membro da OCPCA, contabilista António Almeida, que explicou-nos aqueles que são os transtornos que têm estado a viver e, naturalmente, algumas vantagens que nota neste portal. Agora, a nossa colega Cristina Silvestre, hoje mudamos um pouco a máxima, ladies last, né? At last but not least, né? Por último, mas não menos importante, vamos voltar a explicar a razão da Cristina ter mudado de posição, é que justamente a Cristina tem sido, por ser naturalmente o rosto da OCPCA, o ponto de recolha dessas reclamações. E por isso não podia ser ela a apresentar o programa. Cristina, vamos começar pelas reclamações que lhe chegaram. Que chegaram à ordem também, por via do Conselho Diretivo, que nos mandou algumas, mas no essencial, poderia por favor resumir que reclamações, ainda a nível de portal, tem estado a receber dos membros, quer por via do Conselho Diretivo, quer diretamente através dos membros? Eu vou fazer um resumo. Ok. Um resumo de como é que eram feitos os pagamentos de impostos, como é que a maior parte dos contabilistas pagavam os impostos dos seus clientes. Era irem à repartição fiscal, pagarem em cash e muitas das vezes em cheque visado. E já sabemos que em cash havia a probabilidade de recebermos DARs falsos eram mais ou menos 90%. Não era garantido que aquele dinheiro em cash entregue nos estavam a dar um documento que realmente aquele valor entrou na Caixa do Tesouro Nacional. Depois, então, as pessoas começaram a obrigar os contribuintes, os seus clientes, a pagarem os impostos via cheque visado. Via cheque visado é mais seguro, não queremos nada em cash, há escritórios que não aceitam contribuintes que têm a cultura de pagar impostos em cash, porque isso depois é um problema para a própria empresa, para o próprio contabilista. Andaram a evitar isso e passaram para os cheques visados.
Uma vez, muitos de nós ouviu dizer muitas vezes, e pelos funcionários da repartição, que também os cheques visados já estavam na moda das burlas. Que burlas são essas? Os dados emitidos via cheques visados também já haviam muitos falsos. E quem lida com estes documentos no dia a dia nunca consegue identificar que aquele documento é falso. Só quando há uma fiscalização é que descobrem que este documento está aqui, está emitido, nunca existiu este dinheiro a entrar para a Caixa do Tesouro Nacional, logo é falso e a empresa tem que arcar com todas as responsabilidades. Quando surge o portal do contribuinte, veio dar um conforto, mas um senhor conforto a todos os... A primeira versão. Surgiu quando? Em 2014. Quando surge a primeira versão portal do contribuinte, foi um conforto muito, muito grande para os profissionais. Porque a partir do momento que um contribuinte dá esta responsabilidade ao gabinete de contabilidade para ser a empresa a calcular os seus impostos, a fazer os respectivos pagamentos, ser de uma forma que facilita a vida do profissional, é mais do que conforto. E o portal do contribuinte era isso. Por isso, quando mudam do portal do contribuinte, a ideia que se ficou era que bom, a AGT vai trazer aqui uma grande inovação. Se este já é bem confortável, com essa alteração vai facilitar a vida de toda a gente. Atualmente, o que é que está a acontecer? Um escritório de contabilidade com 30 clientes. Estes clientes têm, no mínimo, 4 impostos a pagar todos os meses. Implicam processar 120 DLIs, porque são 30 vezes 4, vão dar 120 DLIs. E quando forem ao Internet Banking, processam 120 vezes os DLIs, depois vão ter que processar 120 vezes os dados para se confirmar o pagamento. Isso quando vai à reparação fiscal, faz-se isso também? Não, ainda não fizemos o teste neste nível, na repartição fiscal, mas até onde sei, antigamente na repartição fiscal, o que é que era? Levamos 4 DLIs e é emitido um único DAR. Exatamente, é isso mesmo. No limite, o atual portal deve fazer isso. O que é que vai acontecer? Há empresas que as relações públicas deixaram de ir à rua, porque só iam à rua para tratar deste assunto. Vamos voltar a estaca zero. Vão preferir ter novamente as relações públicas a irem aturar aquelas filas irritantes das repartições, ficarem lá o dia todo, o dia de imposto não se faz mais nada, é mesmo só aturarem aquela fila, porque há de ser mais rentável para os contabilistas do que ficarem ali naquela lentidão da internet que vai para a frente, vai para trás, processa, não processa, dá certo, não dá, deu erro, a banca. Então, ou seja, agora... aqui há duas coisas, Cristina, desculpe. Há o desconforto, por um lado, de se ter, e a falta de comodidade de ter que se deslocar obrigatoriamente. Exato. Os contribuintes são milhares. Se todos os contribuintes vão à reparação fiscal, volta o caos que era antigamente. Não importa se é o primeiro ou o último dia, passa a ser igual. Coisa que a própria AGT e o Ministério das Finanças já tinham previsto e procurado corrigir com o portal, ou seja, a emenda estará a sair pior que o soneto. É isso que se quer dizer. E ainda há um aspecto que é importante. Em tempo de crise, em que a gestão implica tomar medidas que necessariamente sejam mais eficientes e tenham menor custo, o portal do contribuinte faria isso. Dava eficiência e traria menor custo. Com a nova versão do portal de contribuinte, pelo que estou a perceber, já perdeu-se um pouco da eficiência em alguns impostos, principalmente neste processo que fala das não sei quantas DLIs que têm que ser processadas ao mesmo tempo, e com estafetas a estarem o dia todo, que podem tratar outras coisas, às vezes nem precisavam sair, tem o custo do combustível, tem o custo do próprio recurso humano estar o dia todo a tratar de uma única questão, aumenta custos, reduz a eficiência, cria mais complicações. E esses 120 DLIs, 120 DARs, a serem imprimidos num escritório, estamos a falar de custos com papel, com tinteiro, que há em falta. O dinheiro já é escasso e essa solução diz, olha, gastem mais dinheiro. O problema é que não há tinteiros. Há escritórios que estão a comprar impressoras em função dos tinteiros que existem nas lojas habituais. E também uma vantagem que existe no portal, ou em qualquer portal, ou numa ferramenta dessas, é online, nós no momento vamos lá, consultamos e imprimimos. Okay. Não faz questão, se calhar, esta questão que estamos aqui. Por isso eu digo que também o histórico, que falou há pouco, é importante, porque neste momento o histórico que temos é só visual, não existe o histórico físico ainda, espero que exista. Eu, por exemplo, nem sempre imprimia os DLIs e os dados, deixava-os ficar no portal, em qualquer altura os ia consultar e imprimir, não é? Para não estar a duplicar e a fazer uma série de... ter informações em vários sítios. Era a confiança no instrumento do trabalho que a AGT colocou, a confiança na instituição. Sim, neste caso também seria a mesma coisa, porque se eu tenho um portal que me grava e que me deixa ficar todos os por carga
bancário, agora não hei de utilizar aquele arquivo. Faz sentido isso também, não é? Porque o portal também oferece esse serviço do arquivo. Exatamente, em online, em qualquer dia, eu digo, olha, vou confrontar o imposto do mês X, vou lá, está aqui o DAR, o DLI, imprimo e entrego a quem de direito, não é? Senão fica lá guardado, quer dizer, tudo isto são ferramentas a utilizar e é isso que nós devemos apostar e incentivar a que sejam melhorias. Ou seja, por um lado elogia-se a iniciativa da AGT de criar o portal, que é boa, e tentar melhorá-lo. Tanto eu como a Cristina, seguramente, que só temos a elogiar esta ferramenta, porque é, sem dúvida, uma ferramenta muito interessante e muito prática para quem trabalha nesta área. Porque ir a uma repartição fiscal, fazer pagamento de impostos, filas intermináveis, com riscos de assaltos e dados falsos, como eu detectei, esta situação que a Cristina reportou, creio que todos nós já passámos por ela, infelizmente, e com a carga que existe num bairro fiscal no último dia do mês, no banco e na emissão dos GLIs e tudo isso, isto tira seguramente pessoas aos bairros fiscais, é isso que se pretende, que os bairros fiscais sejam úteis na explicação, no esclarecimento, numa mais-valia. Mesmo a nível do pagamento como alternativa e não como a única fonte para a solução. Nós sabemos que isto não é fácil implementar num país como Angola, que tem várias assimetrias, quer dizer, isso aí vai demorar o seu tempo, vai demorar a sua implementação, mas de qualquer forma as vantagens são muitas em relação a isso. Agora, há que encontrar formas de melhorar e de simplificar o processo das obrigações declarativas. Neste portal é uma das condições que eu também já acho que deve ser revista, é precisamente esta questão, como diz a Cristina, 120 LIs, 120 DARs e 120 pagamentos home banking. Ou seja, tudo isto... E está a ver o número que o DLI traz. Sim, mais sim. do que 15 algarismos ali, mais do que 10 algarismos ali nós lançamos um a um. A vantagem, neste momento, e espera-se que seja, não é? E é isso que se pretende, é que, se for ao bairro fiscal, não lhe podem argumentar não tem os impostos pagos, porque ele tem que lá estar. É a vantagem, quer dizer... Não, e agora eu pergunto, os impostos todos pagos até 14 de março de 2018 deixaram de existir. Como é que se vai resolver este problema? Neste momento, se for ao histórico, no novo portal, já lá estão os pagamentos. O histórico, estão lá o registro dos pagamentos. Quando foi a última vez que consultou? Ontem. Pronto, eu ontem não consultei. Então faça as reclamações, já algumas alterações estão a ser feitas. Embora nós não tenhamos acesso a imprimir o DAR ou o DLI, mas é possível consultar. Mas é possível verificar que ele está, há lá uma opção histórico. Ok, sim, e já de ver essa questão. Esta semana ainda não entrei para o portal, mas até a altura em que eu tinha tentado não se conseguia aceder a nada. Mas tem que nos dar a hipótese de imprimir, porque se nós não os imprimimos e nos pedirem, temos de ter condições de o fazer. Então aqui, organizando, há de facto, pronto, a AGT face essa conversa que estamos a ter hoje, é importante aqui dizer que os contabilistas estão a ter com as repartições fiscais, com o portal de contribuintes, estamos a enviar e-mails, reclamações. Já ouvi falar em mais de 1000 reclamações enviadas, isto de alguém mesmo relacionado ao processo e que está a receber essas reclamações. E, por outro lado, há outras questões que foram aqui levantadas. Mas essa conversa está a ser tida e a AGT já começou a resolver algumas questões. Entretanto, há ainda questões a melhorar, como nos diz aqui o Sr. António Almeida. Antes, até ontem, não se conseguia, era uma confusão. E essa repartição fiscal e diziam, olha, desculpe, o senhor tem multa porque não pagou impostos, quando na verdade pagou via portal. E a informação que está no portal, e o portal é do Ministério das Finanças, e por isso o pessoal da repartição fiscal tinha que saber, logo é um absurdo ouvir dizer não, o senhor não pagou. Não pagou. E isto, pelo menos, já foi resolvido, não é? Sim. Em parte. O acesso ao arquivo já o histórico, é possível. No novo portal, se consultarmos o histórico, já lá vimos... Não era possível do início, não havia histórico ainda. E aí já podemos ver, se nós depois pusermos a data, eu, por exemplo, fiz a data de 1 de janeiro de 2017 até à data corrente, e já aparece o histórico de todos os pagamentos efetuados com os dados. Isso já é uma melhoria sobre isso. Sim, Entretanto, há outras melhorias e é sobre isso que tem que ser essa conversa, no sentido de ajudarmos os nossos parceiros da AGT, aquilo que os contabilistas têm falado em privado, hoje, publicamente, mencionarmos e vermos como é que se pode ajudar. Eu tenho aqui um caso pertinente para mencionar. Uma empresa que não tem internet bank processou os DLIs no novo portal, pediu relações públicas que fosse ao banco, é assim que têm feito, vão ao banco e o banco normalmente já tem lá um funcionário que trata dessas questões dos dados online.
dos DLIs online, aturou uma senhora fila e quando chegou a sua vez para ser atendido, a senhora diz assim, este DLI não está a ser aceito. Estávamos a falar de uma quinta-feira, porque entretanto o fim do mês calhou muito mal. Uma sexta-feira santa, fim de semana, sábado e domingo. Sim, a Páscoa, sim. Tiveram que comprar DLIs, os antigos, aqueles em azul, tiveram que preencher os físicos, levaram para a repartição fiscal e quando chegaram na repartição fiscal, a repartição fiscal diz que tinham que pagar, só era possível pagar com multas e juros. E este contribuinte pagou multas e juros. Eu gostava muito de saber, eu gostava que respondessem a essa pergunta. Como é que este contribuinte vai reaver a multa e os juros pagos indevidamente? Porque uma coisa é certa, se calhar a AGT não tem estado atento, mas eu vou fazer questão aqui de reforçar. Aqueles contribuintes que têm um contabilista membro da OCPCA estão a cumprir com as obrigações fiscais. Nós, contabilistas, já não aceitamos um contribuinte que não aceite pagar impostos. Aliás, é condição básica, zero. Quer se organizar, nós ditamos as regras. E uma delas é cumprir com as suas obrigações fiscais. Uns pagam mais cedo, outros pagam mais tarde, porque também dependem de recebimentos, só não pagam mais cedo porque não têm disponibilidade. Quando isso acontece, pagam. Eu tenho a cultura de ir pagar no dia 30. Estou na fila e o sistema diz que não reconhece aquele documento que o novo portal emitiu e sou penalizada. Eu gostava que a AGT enviasse alguém a público, o Contas na Hora está aberto para ter aqui alguém da AGT para esclarecer esses pontos. Eu acho que, a bom rigor, todas aquelas pessoas que injustamente lhes foram cobrados multas e juros, fruto da confusão que o portal provocou, devem ser tidos como contribuintes com crédito fiscal e serem compensados noutros impostos. É o mais sensato. E uma das coisas que a gente tem que fazer, pedir desculpas aos contribuintes. Nós tínhamos conforto. Nós queremos cumprir com as nossas obrigações fiscais. Nós queremos pagar todos os impostos. É a nossa ladainha com os contribuintes, com os nossos clientes. E eles sabem disso, até muitas das vezes somos confundidos. Mas vocês são funcionários da AGT, são nossos prestadores de serviço, mas por que é que vocês insistem muito nisso? Temos que insistir que é para não chocar com a AGT, porque temos a AGT como parceiro, é parceiro da OCPCA e nós somos membros da OCPCA. Queremos fazer um trabalho com rigor, a cumprir com tudo, que é para não estarmos a chocar. Ok, é importante ter da AGT o apoio, não é? Porque são parceiros, efetivamente. Diga, por favor, Sr. Dr. Almeida. Eu acho que tem que haver bom senso. E quando há estas implementações novas, seja do que for, não é? Alterações, seja do que for, temos que assumir os riscos, mesmo nós internamente. Se nós alterarmos o nosso software de trabalho, num determinado período, se não tivermos atenção, poderemos correr o risco de não cumprir com algumas obrigações. Neste caso, como há uma força de implementação a meio de um determinado mês, se calhar deveria haver bom senso entre a AGT, nestes casos, excepcionalmente, analisando caso a caso e vendo se, efetivamente, os juros e as multas são devidas e não penalizar o contribuinte. Porque a ideia que se transmite é que o contribuinte é que não cumpre. E às vezes não é bem isso. Às vezes nós temos dificuldades. Há contribuintes que não cumprem de facto. Mas há outro que é fundamental haver este diálogo entre os parceiros. Até porque eu não tenho dúvidas nenhumas que o parceiro ao CPA, os contabilistas, vão ser parte fundamental na implementação e na recolha dos impostos dos contribuintes, porque são eles que vão ter que dar a cara e ter que, é sempre... Fazer o tal papel que a Cristina está a fazer, que é dizer, olha, a regra da AGT é essa, por favor, cumpra. Exatamente, o nosso cliente põe-nos nas mãos a responsabilidade, contabilidade e apurar os impostos e nós, por sua vez, teremos que, dentro dos prazos e dentro dos limites estabelecidos por lei, cumprir com as obrigações declarativas. E neste país todo, vão ser os contabilistas que vão ter isso em mão. E é isso que é importante, haver diálogo, haver uma transparência neste sentido. E neste sentido, creio que nestas alturas, talvez, como diz, haver um bom senso de analisar caso a caso e dizer, não, ok, nós assumimos as nossas responsabilidades, vocês assumem as vossas, mas neste caso nós vamos ter que fazer correções. Acho que isso é importante também transmitir ao contribuinte a boa fé e a vontade de estar disponível para ajudar e participar no trabalho. Olha, e como se não bastasse, Joel, estas multas e juros pagos por esta confusão não é custo aceito fiscalmente. Exatamente. Paga imposto industrial, ou seja, é um custo que é acrescido à matéria coletável em sede de imposto industrial. Eu vou colocar agora a questão, começando pela Cristina e depois indo para o Sr. António Almeida, da seguinte forma. Quais são
em função dos constrangimentos que estão verificados, as melhorias que, na sua opinião, precisam ser feitas ao portal, ou seja, pelo menos repor algumas funções do portal anterior, quanto muito não seja, ou pelo menos equiparar a eficiência do portal anterior. Melhorar, dá para a frente e não para trás. E não Exatamente. para trás. É olharem para aquilo que era de bom no antigo portal, por exemplo, os 4 impostos mensais, que é da responsabilidade da empresa, eu processar de um único DLI, e quando for pagar é um único DAR. Este é um. O outro, o acesso ao DAR, eu não tenho que estar ali a digitar novamente o último DLI, o DLI que eu acabei de pagar. Se eu quiser aceder ao DAR, tenho que ir lá digitalizar o DLI novamente, e só assim é que me vai dizer onde é que está o DAR. Isso no outro era fácil, já estava ali o DAR, um clique e já estava. Este temos que ir lá escrever o número do DLI, está lá escrito, consulta do DAR via DLI. O que é que isso quer dizer? Temos que escrever o DLI, que são mais do que 10 algarismos, e se nós tivermos 120 DLIs, já não se faz mais nada nas empresas. Então tem que se reduzir, pelo menos para quanto? Exatamente. Tem que Quantos buscar o DLIs que havia de bom no outro. Tudo que havia de bom no outro, juntem a este. Que mudem para o A, para o B, para o C, não há problema nenhum. O que nós queremos é ter uma ferramenta que funcione em pleno e que comuniquem às pessoas, os contribuintes. Nós queremos saber o que é que está a passar. Por que é que não fizeram um teste antes? Nós, quando compramos um software, não saímos logo a usar. Há testes básicos a serem feitos. Quando nós nos sentimos seguros, aí sim, é que começamos a utilizar como deve ser. Para este novo portal, não foi feito esse teste inicialmente? Certamente foi, porque foi o que Foi feito esse mencionado. teste, mas funcionou logo e de repente já não funciona. Se calhar o teste devia ser incluir alguns contabilistas ou processos, enfim, podia ser feito de outra forma. Podia ser feito de por aquilo outra que nos está a forma, dizer, certo? tentarem buscar aqueles que já pagavam no antigo para lá. Que confusão é que houve, que ninguém vem a público explicar, ninguém diz nada e andamos a tatear, a fazer de conta que funciona e não funciona, vamos para a frente, vamos para trás. Eu não consigo perceber isso. São das coisas que eu não consigo engolir e tenho mesmo que tirar cá para fora. Muito obrigado, Cristina. Para fechar, tenho que fazer uma nota. Enquanto moderador, não ouvi aqui em momento nenhum ninguém a dizer que não quer o portal atual. Não, exatamente. São todos a favor do portal, alterações são necessárias, tende-se é que se removam constrangimentos. E a conversa de hoje é nesta base. Sr. António Almeida, quais são os constrangimentos que podem ser removidos ou que aspectos de melhoria são necessários, que se calhar não seriam se tivessem em atenção aquilo que a Cristina disse, olhar aquilo que tinha de bom o anterior e manter? Exatamente. Eu creio que nós, no caso, temos sempre uma ideologia de trabalho que é aproveitar as ferramentas o mais possível para poder executar um bom trabalho, porque as ferramentas que nós utilizamos são fundamentais para isso. Agora, eu sou da opinião que devemos sempre melhorar e evoluir positivamente. Neste sentido, naquilo que nós temos vindo aqui a abordar, na consolidação de alguns impostos num único DLI e DAR, devemos apostar para isso e devemos caminhar para isso, porque simplifica seguramente muitas coisas. Depois, no acesso aos DARs, quando eles estão pagos, encontrar uma ferramenta, porque nós depois o que temos que fazer é, depois de estar pago, se queremos imprimir o DAR, temos que entrar novamente no portal e temos que sacar o DAR de lá. Eu hoje creio que já existe uma forma automática, uma forma de nós consultarmos o DAR nos pagamentos, creio eu. Mas de qualquer forma há que melhorar e eu acho que era importante envolver as pessoas todas, os parceiros. No caso dos contabilistas. Eu acho que os contabilistas deviam ser envolvidos com a AGT, porque no dia a dia, na prática, quem sente o pulsar da coisa são eles, não é? Porque é que se têm as dificuldades no trabalho, isso era importante consultá-los, ouvi-los, sugestões que sejam úteis para poder consultar isso. Porque a AGT tem que lidar com os contribuintes de uma forma clara e eu acho que nós, se calhar, aproveitaria para dizer também o seguinte: estamos numa fase da entrega da modelo 1 do imposto industrial, que decorre para o grupo B até 30 de abril e para o grupo A até 31 de maio, que diz a lei, mas que foram publicados novos impressos em outubro, foram publicados no Diário da República. Esses impressos não existem, ok, utiliza-se os anteriores. O portal do contribuinte disponibilizou há uma semana a modelo 1 para o grupo A e o grupo B, para os poder fazer, e nós estamos a 15 dias do fim do mês. E a AGT não diz nada, não se presta a chegar perante os contribuintes e dizer, por qualquer motivo, olha, devido à alteração do portal, devido à alteração dos impressos, devido a uma série de questões, para dar tempo às empresas se organizarem, temos um prazo mais de X.
ou então temos que fazer isto. Quer dizer, tem que haver diálogo entre as pessoas, porque senão nós andamos aqui um bocadinho, parece umas baratas tontas. Como é que não vamos fazer? Quer dizer, eu acho que isso é fundamental. Conforme a AGT veio no seu Facebook dizer, atenção, o imposto de circulação está em pagamento, o prazo foi prorrogado, ou saíram os novos impressos, que eu acho muito bem. Elas existem para fazer isso. Também devia dizer, reconhecer, atenção, nós temos estes tipos de constrangimentos, vamos criar condições de que os contribuintes submetam as suas declarações corretamente e dentro dos prazos, não é? E nós estamos, como lhe disse, estamos no dia 16 de abril, com o portal agora em implementação, com a modelo 1 disponibilizada para se começar a submeter, que tem algumas alterações, não é a mesma coisa. Se nós submetermos uma declaração hoje, que eu já estive ontem a tentar fazer alguns testes, é rápida, não vai abaixo como é a outra passado 10 minutos fechava, não vai abaixo, mas tem o anexo A, tem uma série de informações que são novas. Só para crescer aqui uma situação que nós já tivemos aqui no Contas na Hora, o Dr. Adilson Saqueira, a falar dos novos modelos, porque por causa desse constrangimento dos atrasos, e deixou bem claro que os contabilistas estavam autorizados a usarem os antigos. Mas publicaram agora isso? Que publicaram. Publicaram não, isso? Disseram isso em algum sítio? Não, mas agora que não eles foi dito têm, no Facebook. Não foi dito. Mas agora que eles têm e nem há um comunicado no site. É só abrir aqui um parênteses, Joel. Agora que eles têm no site o novo modelo, que não inviabilizem a recessão dos antigos, porque há contabilistas que ainda não dominam o novo. Atenção, sim. Não vamos estar aqui a faltar 15 dias para o prazo da entrega, que vamos estar agora em informações e mais isso e mais aquilo, até adaptar ao novo modelo para se preencher e entregar. Desculpe, uma pergunta. Houve ou não uma sessão de apresentação desse novo portal junto dos contabilistas? Não houve. Não houve. Houve uma apresentação, creio que dos novos modelos do imposto industrial. Mas do novo portal nunca se apresentou. Nunca houve. Okay. Não. Então, se calhar, pode-se começar por corrigir por aí. Por aí, sessão da apresentação. E depois os contribuintes, os contabilistas vão dar o seu parecer. Olha, porque é que não é mais isso, nem mais aquilo. Isso devia ser feito antes de porem a público para ser usado. Mas olhando para o agora, uma das recomendações é também pode ser que a AGT se calhar realize várias sessões de apresentação pelo país, de modo a pelo menos familiarizar os contabilistas com a ferramenta, porque há aspectos que, se for intuitivo e a pessoa ter que estar aí a pesquisar, pode levar demasiado tempo. Não, e porque deve haver dentro da AGT quem domina bem o tal do portal. Esta pessoa que vem explicar, olha, vocês estão a ter dificuldade deste lado, podem ir por aqui e até é bem mais fácil. Isto pode estar lá e nós desconhecemos. Quem é que nos veio dizer alguma coisa? Estamos num constrangimento também. Os modelos que saíram não têm instruções. Por isso é que devem continuar a receber os antigos, que é para não criarmos aqui situações desagradáveis. Há uma série de questões que fizemos uma sessão de esclarecimento. Bem, mas quantas pessoas vão à sessão de esclarecimento? Não pode ser. O antigo é muito simples e há contabilistas que não sabem preencher o antigo. Por isso é que eu dou seminário de preenchimento do antigo, porque há contabilistas que não sabem preencher o antigo. O novo é bem mais complicado, não venham cá obrigar que seja de imediato já. É deixarem as pessoas com o antigo, quando se familiarizarem o novo, logo se vê. Obrigado, Cristina. Uma chega, se calhar, é aproveitar as sinergias, desmaterializar todas as declarações, que é o que a AGT está a tentar fazer, informaticamente, mas dialogar com as pessoas de reconhecido valor e direito, que é o caso dos contabilistas, poderão não ser os únicos, e não são seguramente, mas são uma peça importante, porque são aqueles que têm o diálogo do dia-a-dia, no espaço e no tempo, para poder ajudar a melhorar seguramente esta ferramenta. E era isso que eu desejo e faço votos para que, porque é uma ferramenta fundamental para a evolução do pagamento dos impostos, mais segura, mais transparente. A informação é muito mais rápida de conseguir estar disponível na própria AGT e para ela mesmo ter outra forma de atuar perante os contribuintes. Antigamente, quando se pagava os impostos com cheque visado ou em cash, nos últimos dias do mês, os bairros fiscais nunca tinham sistema. E muitas das vezes nós comentávamos, isso não ter sistema é de propósito para cair no mês seguinte e estarem atrás das multas e juros. Com o portal de contribuinte, isso deixou de existir. Deixamos de ter problemas a este nível. E queremos continuar a não ter problemas a este nível. Cumprir ali o rigor, sem esses transtornos que estão a ser causados agora e desnecessariamente numa época destas. Muito obrigado, Cristina Silvestre, que é contabilista, membro da OCPCA, habitualmente
Atualmente é apresentadora deste programa. Hoje, por razões que já aqui foram mencionadas, é o ponto focal da AGT a receber as reclamações. Ela própria também é contabilista e também vive os problemas. Por isso, a nível da OCPCA, decidimos não. Por favor, hoje vais ser apenas jogadora, não podes ser árbitro. Próxima semana eu regresso ao meu lugar habitual e agradeço esta oportunidade, mas era mesmo necessário estar do lado de cá, que é para ter conforto. Senão não era eu a fazer o Contas na Hora, de facto. Vamos passar também para agradecer ao Sr. António Almeida, contabilista, membro da OCPCA. Hoje, como sabem, falamos sobre os constrangimentos que os contabilistas estão a viver nos últimos dias face à entrada, ou seja, à publicação do novo portal de contribuinte, uma ferramenta muito útil, mas que as alterações trouxeram mais problemas do que ajudaram a resolver, e os contabilistas clamam à AGT algumas alterações que foram aqui mencionadas e que acredito que quem direito estará a ouvir e certamente tomará estas questões, porque sabemos que a parceria entre o CPCA e a AGT permite isso, este diálogo aberto e sempre com aquele respeito, sempre com aquela camaradagem, mas sempre no sentido de conseguir que as coisas passem a funcionar melhor. Sr. António Almeida, muito obrigado. Muito obrigado eu pela oportunidade, sempre que for necessário e disponível. Ok. E já agora aproveito mais uma vez a recordar quer a Cristina, quer o Sr. António Almeida e todos os nossos ouvintes que são contabilistas, que é já nesta sexta-feira, dia 20 de abril de 2018, pelas 9 horas no Hotel Epic Sana, que vai acontecer a Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, ou CPCA. Os documentos a ser revistos, discutidos e que poderão ou não ser aprovados são a ata da reunião anterior, as contas do exercício de 2017, ou seja, do ano transato, o plano de atividades para o corrente ano, a nomeação da comissão de salários, o regulamento disciplinar. Estes documentos podem ser consultados através do website da OCPCA, que a Cristina agora volta a auxiliar-me, não é? O website é www.ocpcangola.gov. Consulte o site da OCPCA, vejam os documentos e, por favor, participe, porque as Assembleias Gerais são, por via de regra, o meio através do qual os membros podem efusivamente participar na tomada de decisões daquilo que vai ser a vida da organização. E, claro, a Assembleia Geral, por ser constituída por todos os membros, é o órgão máximo. Portanto, se ela aprova, está aprovado. Pois é só ter que ir. Por isso, por favor, consulte os documentos, tome as suas notas e não se esqueça, participe. Não precisa estar fisicamente presente. Pode também escrever uma procuração e delegar a um colega ou a alguém para efetivamente o representar. Só não utilize a política da cadeira vazia. Participe. E assim, fechamos a presente edição do Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. A realização é de João Costa. Hoje a apresentação também foi de João Costa, excepcionalmente, porque a minha colega Cristina é que joga este papel da apresentação. Próxima semana cá estaremos com a Cristina de volta ao papel da apresentação e o Joel de volta ao banco apenas na realização. A todos um forte abraço. Nós regressamos na próxima semana. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.